Muito bem, rapaziada. Terminou agora há pouco San Antonio Spurs e Minnesota Timberwolves, jogo 5 da série. A série voltando para San Antonio, né? Depois do Minnesota jogando em casa ter empatado a brincadeira, né? Minnesota venceu o jogo 4. Um jogo 4 que ficou marcado pela expulsão do Wembanyama, naquela cotovelada no Naz Reid, que não virou suspensão. O Wemby não foi suspenso, ou seja, jogou hoje, jogou o jogo 5 e jogou pra caralho. Né? O Wemby hoje, mais uma vez, foi um absurdo. Assim, um primeiro tempo bizarro, né? Um primeiro tempo nível, cara, Shaquille O'Neal, nível Will Chamberlain. Um absurdo que o Wemby fez no primeiro tempo, especialmente no primeiro quarto. Né? O Wemby no primeiro quarto meteu 18 pontos. Foi pro intervalo com 21 pontos e 11 rebotes. Ele jogou 17 minutos no primeiro tempo, teve um plus-minus de mais 21. Entendeu? Foi assim, um absurdo que ele jogou. No segundo tempo, ele não foi tão impactante como foi no primeiro, né? A gente viu o Wemby no segundo tempo trabalhando bem mais ali no coletivo, né? Pegando rebote, achando bons passes, fazendo o time jogar. Até porque o coletivo de San Antonio no segundo tempo se elevou muito, né? Com o Keldon Johnson aparecendo, com o Dylan Harper, com o Darren Fox, com o Champagne. E aí, com o Wemby, né, fazendo o primeiro tempo que fez e com o coletivo do Spurs brilhando no segundo tempo, San Antonio venceu em casa, né, vitória por 126-97, mais uma vitória elástica de San Antonio na série e uma vitória que coloca San Antonio a um passo de chegar na final de conferência para encarar o atual campeão Oklahoma City Thunder. E por aqui, seguimos gripados, tá, galera? A gripe segue aqui forte, tá? Então, peço perdão. Não estou nas minhas melhores condições, mas estamos aqui no modo flu game, né? Mas enfim, uma vitória enorme para San Antonio, né? Um jogo gigante, um jogo muito bem controlado por parte de San Antonio, né? Apesar de Minnesota ter tido alguns momentos onde colocou pressão em Minnesota, né? Colocou pressão em San Antonio, perdão. O começo do terceiro quarto, por exemplo, cara, Minnesota, bicho, buscou o empate, entendeu? Minnesota, nos primeiros minutos ali do terceiro quarto, meteu uma run de 14-2. Empatou o jogo, né? Muito bem na defesa, executando bem no ataque. Só que logo após isso, coisa de, bicho, 2, 3 minutos, San Antonio já retomou o controle do jogo. Depois de tomar a run de 14-2 no terceiro quarto, San Antonio meteu 30-12. 30-12, entendeu? E foi pro quarto período com o jogo resolvido. Tanto que, faltando 3 minutos pro jogo acabar, Minnesota já tava com as reservas em quadra. Então, apesar do Minnesota ter tido bons momentos no jogo, San Antonio sempre teve resposta. San Antonio nunca ficou perdido no jogo, nunca ficou com as costas na parede. Não. Sempre esteve no controle, sempre esteve um passo à frente. E o resultado tá aí. Mais uma vitória elástica, mais uma vitória por muito. E um passo, uma vitória separa San Antonio de disputar o título da conferência com o OKC, né? Time esse que San Antonio espancou durante a temporada regular. Então, assim, um cenário maravilhoso para San Antonio, né? Melhor cenário possível. Isso quer dizer que Minnesota já tá derrotado? Isso quer dizer que a série já acabou? Não, Minnesota joga em casa o jogo 6. Minnesota é um time que joga bem em casa, é um time cascudo, é um time que foi para 2 finais de conferência seguidas, não dá para duvidar desse Minnesota. Porém, cara, a sensação que eu tenho é que tá faltando perna para Minnesota, cara. A sensação que eu tenho é que San Antonio
tá muito inteiro nessa série. Tá mais inteiro do que Minnesota, né? Minnesota hoje no segundo tempo, depois daqueles primeiros 3, 4 minutos no terceiro quarto, Minnesota morreu. Morreu. Tipo, não conseguiu acompanhar o ritmo de Minnesota, de San Antonio, né? Os jogadores de San Antonio, né? Dylan Harper, o Keldon Johnson, sobraram no segundo tempo. E sobraram na parte técnica e na parte física, principalmente, né? Você teve um Anthony Edwards não conseguindo fazer nada ali no segundo tempo. Gobert, Julius Randle, inclusive, jogo horroroso do Julius Randle. Horroroso o jogo dele. Então, a série não acabou, Minnesota ainda tem chance, mas, cara, San Antonio tá muito inteiro, mano. E o aspecto anímico dessa série, ao meu ver, tá muito do lado de San Antonio. A confiança que San Antonio joga, a forma como San Antonio vem se portando nessa série é impressionante, cara. Tipo, os moleques não estão sentindo nada da pressão, né? Sentiram ali no primeiro jogo, mas depois disso, cara, uma maturidade, uma seriedade de time veterano. De time veterano, né? Hoje, mano, olha a postura do Wembanyama. Sabe, claramente ele veio pra dar uma resposta, ele veio pra meio que compensar a expulsão no último jogo, que foi um fator importantíssimo pra derrota, não dá pra dizer que não, né? Com ele em quadra, San Antonio poderia muito bem ter vencido o jogo 4, até porque foi um jogo apertado, apesar de Minnesota ter fechado melhor o jogo, foi um jogo apertado, né? Então, claramente ele veio pra dar uma resposta e, cara, deu a resposta absurda. Agressivo, físico, mas sem deixar de lado o, né, que ele gosta tanto de falar, basquete ético. O basquete jogado da forma certa, fazendo a jogada certa. O segundo tempo do Wemby foi um segundo tempo de veteranaço, assim. Um segundo tempo onde ele fez o que o time precisava que ele fizesse. Precisava de alguém pra bloquear, precisava de alguém pra, né, fazer screen fora da bola, pra abrir corredores para as infiltrações do Keldon, do Castle. O Castle que também jogou pra caralho. Do Dylan Harper, ele fez. Precisava de alguém pra pegar rebote, apareceu. Precisava de alguém pra facilitar o jogo, pra usar da sua gravidade pra gerar cestas fáceis pro redor dele, ele fez, né? A gente tá falando de um 25-15-5-3, né? O jogador mais jovem da história a meter esses números num jogo de playoff, entendeu? Então, é impressionante, cara. San Antonio tá muito bem nessa série, tá muito grande nessa série. E eu acho que essa série... Eu não duvido de um jogo 7. Mas pelo jogo de hoje e pela forma como o San Antonio vem realmente sobrando na parte física nessa série, eu acho que essa série acaba no jogo 6. Eu tô com a sensação de que o jogo 6 vai ser o definitivo, né? Mas, vamos ver. De coisa positiva de Minnesota hoje, cara, não tem muita coisa o que tirar não, viu? Tipo assim, o Anthony Edwards, mesmo claramente sem perna no segundo tempo, meteu seus 20 pontos. McDaniels fez um bom jogo, tá? McDaniels, gostei do Naz Reid vindo do banco também, mas de resto, sabe, o Gobert pouquíssimo impactante. E uma coisa que o Chris Finch vai ter que tentar dar um jeito pro jogo 6 é fazer esse ataque de Minnesota ser mais funcional nos minutos de Gobert e o Wembanyama em quadra. Porque até o momento, o ataque de Minnesota, quando tem o Gobert em quadra junto do Wemby, morre. O Gobert não consegue fazer nada no ataque, não consegue ser nada útil no ataque. Hoje ele tomando toco do Castle, tomando toco do Keldon Johnson, sabe? Não conseguiu fazer nada. E o ataque de Minnesota claramente rende mais quando tem o Naz Reid. O problema é que não dá pra deixar o Naz Reid em quadra o tempo inteiro, porque defensivamente ele não é tão bom quanto o Gobert. Então, Chris Finch vai ter que dar um jeito de equilibrar essas coisas pro jogo 6, que é jogo de vida ou morte, cara. Perdeu, tá fora, e então Minnesota tem que ir pro jogo 6 com a faca nos dentes e com ajustes bem feitos. Vai ser o suficiente pra ganhar de San Antonio? Não sei.
Porque San Antonio completo, cara, é difícil, mano. Até sem o Embiid no último jogo, Minnesota teve dificuldade pra ganhar ainda. Então, sei lá. San Antonio tá muito bem e vamos ver o que rola nesse jogo 6. Hoje deu San Antonio por muito. Por muito. E não só pela diferença no placar, mas pela diferença no conduzir do jogo. Né? O conduzir do jogo de San Antonio foi perfeito hoje. Perfeito. Uma abordagem perfeita, uma execução perfeita. Tudo deu certo pra San Antonio. Tá bom? Pessoal, é isso, tá? Peço perdão pelo vídeo mais curto, mas é porque realmente a gripe tá foda. Tá foda, tá complicado. Espero que amanhã eu esteja melhor, né? Pra entregar um conteúdo melhor pra vocês. Mas foi o que deu pra fazer hoje, então espero que vocês relevem. Deixa aí nos comentários o que você achou do jogo, o que você acha que vai ser desse jogo 6. Quero saber a visão de vocês. Tamo junto, grande abraço, deixa o like, grande beijo e tchau, galera. Valeu!